Das atividades do trabalho dela, por cerca de 30 dias, precisou fazer fisioterapia também. E foi por conta disso que ela acionou a justiça, para que a empresa ressarcisse os valores aí que ela teve que gastar com medicamentos e também pelo tempo em que ela ficou afastada do trabalho. A empresa, a Catedral Transporte, deve pagar aí um valor de R$30 mil por danos morais e a seguradora em R$2.500 por danos materiais. Vale lembrar que essa instância é de primeiro grau, então cabe à empresa recorrer dessa decisão. Nós procuramos a Catedral Transportes, que por meio de nota disse que respeita as decisões judiciais, inclusive a sentença referente a esse processo. Disse ainda que o departamento jurídico está analisando se entra com recurso ou não deste caso. Tiago. Tá aí, Danilo, obrigado por suas informações. Bom trabalho. E teve acidente na GO 206 entre Quirinópolis e Caçu, na região sudoeste do estado. Um trator bateu em uma caminhonete. Olha só como os veículos ficaram. Uma parte do trator chegou a se desprender. A porta da caminhonete que ficou bastante amassada. A Polícia Rodoviária Estadual disse que o motorista do trator teve ferimentos leves. A pista ficou interditada por cerca de meia hora e foi liberada. Uma jovem de 20 anos foi morta pelo marido em Novo Gama, na região do entorno do Distrito Federal. O corpo dela foi encontrado ontem, depois de uma semana. O corpo de Priscila Paulino de Jesus, de 20 anos, foi encontrado dentro de uma caixa neste terreno, em Novo Gama. O pai da vítima acompanhou o trabalho da Polícia Técnico-Científica e disse que na última vez que conversou com a filha, ela avisou que estava se separando do marido. Ela estava até com as coisas dela arrumadas ali onde ela mora, já pronta de ir embora, porque não estava dando certo, nunca deu certo. Que ela já estava para ir embora e ele fez serviço. Priscila estava desaparecida há uma semana. Depois que a família deu parte à polícia sobre o sumiço dela, os policiais foram atrás do marido da jovem. Durante um interrogatório, ele confessou o crime e o local onde havia enterrado o corpo. Segundo o delegado, ela foi morta a facadas. A vítima teria se exaltado, isso na versão do suspeito, teria pegado uma faca e ido para cima do suspeito. O suspeito alega que tomou a faca da vítima e desferiu contra ela um golpe de faca, quando eles estavam na sala da casa. Dentro do banheiro, ele desferiu diversos outros golpes de faca contra ela, atingindo a vítima na região do peito, no pescoço e também na cabeça, causando a morte dela ali mesmo no local. Francisco Queiroz Ribeiro, de 29 anos, foi autuado em flagrante. Ele vai responder por ocultação de cadáver e feminicídio. As penas podem passar de 30 anos de prisão. 12h41, infelizmente tem mais notícia de violência contra a mulher. Em Anápolis, um homem foi preso por agredir a mulher e a sogra dele. As duas conseguiram fugir e chamar a polícia. O homem de 30 anos foi encontrado em casa pelos policiais. A mulher dele e a sogra conseguiram fugir das agressões, se esconderam em uma chácara próximo à casa da família e conseguiram acionar a polícia. As duas contam ter sido agredidas com vários socos na cabeça e também no rosto. E, além disso, eram ameaçadas com uma arma de fogo. Na casa, a polícia também encontrou um revólver que foi apreendido. O homem foi preso em flagrante e vai responder pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, violência doméstica e também por ameaça. Ele foi levado para o presídio, onde aguarda o julgamento. E agora eu tenho um caso para te contar que vem lá de Catalão. Tá vendo essa senhora aí de vestido? Ela está numa loja de autopeças e olha só o que ela faz. Ela espera o vendedor sair de perto e pega um extintor de incêndio que está no mostruário e coloca no meio das pernas. Olha só essa imagem. Depois, ela ainda vê outros produtos e consegue sair da loja levando o extintor. Tem lógica um negócio desse, gente? Essa senhora aí tem 62 anos e já é conhecida da PM por furtar pequenos produtos. Na casa dela, os policiais encontraram outros 3 extintores. Ela foi levada para a delegacia, mas pagou fiança e foi liberada. Só para a gente ter uma ideia, essa foi a 7ª vez que ela foi presa.
Novas chamaram o Corpo de Bombeiros para atender a uma ocorrência envolvendo o ataque de um ouriço a 4 cachorros. Segundo os bombeiros, os animais estavam em um lote vago e com muitos espinhos no focinho. Olha só que dó essa imagem. Quando os bombeiros chegaram ao local, os cães se esconderam e não foi possível fazer a captura. Provavelmente ficaram com medo, né? E tem alguém que mora bem pertinho dando comida para eles, ainda bem, e foi orientada a chamar a corporação novamente, caso precise. Vamos torcer para que eles fiquem bem, deve ser uma dor danada. Vamos falar agora da retomada do comércio em Rio Verde. As ruas estão ficando mais movimentadas e isso é preocupante. Hoje é o 4º dia depois da reabertura e o repórter Arildo Palermo percorreu os principais pontos da cidade e tem os detalhes para a gente. Eu quero saber, Arildo, se as pessoas estão cumprindo as normas certinho. Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Então, agora o comércio de Rio Verde está aberto sem previsão de voltar a fechar. A Prefeitura de Rio Verde tomou essa decisão no último fim de semana e o motivo foi porque a taxa de transmissão da Covid-19 teve uma queda expressiva aqui na cidade. A Prefeitura, então, emitiu um decreto que garante que as portas das lojas possam ficar abertas. Mas esse decreto ainda diz que os parques, os bares e as arenas esportivas seguem fechados por tempo indeterminado. Então é importante frisar, deixar claro para o pessoal de casa que a vida não voltou ao normal, a rotina não voltou ao normal. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia e é importante saber separar as coisas, né, Tiago? Eu e o cinegrafista Wesley Carvalho, nós percorremos algumas ruas da cidade hoje para saber se o pessoal está se cuidando nessa reabertura do comércio e preparamos uma reportagem. Vamos ver. A rotina de varrer a frente da loja está de volta. No 4º dia de reabertura do comércio, quem circula pela rua parece estar consciente da gravidade da pandemia. Quase não sai, só sai na hora precisão, por causa da minha mãe, de idade, então fico mais em casa, só precisão mesmo. A gente quando sai com máscara, evita grupo de aglomeração, tudo, porque eu sou do grupo de risco, eu tenho 63 anos, então a gente tem que se cuidar. Poucas pessoas ainda usam a máscara no queixo ou baixam a proteção para conversar. E olha só esse exemplo. A Laura tem 2 anos de idade e só sai de casa protegida. Se a criança não quiser usar, fica em casa, né? A melhor coisa que tem é prevenir. Mas é difícil, ela não gosta não, mas tem que usar, né? Prevenir bastante, que essa doença tá feia. A Laura pôde voltar a passear pelo comércio. E muita gente também está feliz em voltar à rotina. Os primeiros dias têm sido de movimento reduzido no comércio aqui do bairro Popular. Na loja do João Batista, as vendas caíram 50% nesse retorno. Mas não deixa de ser um alívio para quem precisava voltar a trabalhar. Muito difícil, tanto em São Paulo como aqui eu tenho empresa, Então tudo fechado para mim com muita dificuldade e as contas vencendo. O comércio de Rio Verde não tem previsão de voltar a fechar. Segundo a Prefeitura, agora só depende do comportamento da população. Não sai, só sai no último caso. Se for na última necessidade mesmo, senão não deve sair não, certo? Porque a saúde em primeiro lugar. Tiago, antes de finalizar a nossa participação, vamos atualizar os números da pandemia aqui em Rio Verde. Segundo o último boletim divulgado pela Prefeitura, são 8.371 casos confirmados, 7.495 pessoas recuperadas, 53 pessoas seguem internadas nos hospitais aqui da cidade e 125 morreram em decorrência da doença. Então, mais uma vez, a vida ainda não voltou ao normal, é a atividade comercial que está sendo retomada, mas tem que ter os mesmos cuidados, usar a máscara, higienizar as mãos com álcool gel e tudo que a gente já sabe que deve ser feito nesse momento difícil. Tiago, é com você no estúdio. Arildo, é de extrema importância o que você falou. O comércio voltou ao normal, mas a vida não. Quer dizer, só sair de casa se realmente for necessário. Até porque lá em Anápolis, vou contar a história de Anápolis para o pessoal, já quero te agradecer aqui, Arildo. Lá em Anápolis, os casos de Covid têm aumentado. Em 24 horas foram registrados mais de 148 novos casos da doença. A Marina Demore tem mais informações para a gente. Um número assustador, né, Marina? Demais, Thiago. Um número assustador, um dado extremamente preocupante, viu? Só ontem,
aqui em Anápolis, como você disse, 148 casos foram confirmados da Covid-19. O total chegou então a 2.948. Esses dados, eles são disponibilizados pela Prefeitura num portal que foi criado especialmente para isso, para que as pessoas acompanhem a evolução da Covid, do número de casos aqui no município. E eu vim acompanhando a manhã inteira esses números. E agora, por mais difícil, né, que seja, a gente já tem 134 novos casos confirmados só hoje de manhã aqui em Anápolis. Agora são 12h48, então das 8 horas da manhã, que foi a hora que a gente tinha visto aqueles 2.948 para agora, já subiu então para 3.082 casos confirmados. E o que chama muita atenção também é o número de casos de mortes registradas, de mortes confirmadas pela Covid-19. Hoje de manhã, quando a gente acessou ao portal, eram 57 mortes confirmadas e agora já são 64, ou seja, 7 mortes confirmadas só agora de manhã aqui em Anápolis. Esses números preocupam bastante. Anápolis está classificada, né, no risco moderado. A Prefeitura de Anápolis aderiu àquela classificação de risco para determinar como é que ficam as medidas de prevenção. O risco no momento é considerado então moderado. O comércio está funcionando de forma escalonada. Bares e restaurantes não estão podendo receber clientes, né, em local, tem que só fazer o serviço de delivery e mesmo assim parece que essas medidas não têm adiantado muito porque os números só estão subindo, Tiago. Cada dia que passa, a cada momento, né, esses dados são atualizados e mais casos, mais mortes vêm sendo confirmadas a todo tempo, viu? Marina, a gente quer deixar bem claro para o pessoal de casa que a gente não quer desesperar ninguém, mas os números por si só já falam, né? Quer dizer, 7 mortes em poucas horas a Secretaria de Anápolis confirmou aí. É preciso cautela, gente, fica em casa, o isolamento social é importante, não é conversa para boi dormir, é preciso realmente cumprir essas normas aí do que determinam as autoridades de saúde. A situação é realmente preocupante e de Anápolis eu já quero agradecer a Marina, a gente vai lá para Jataí, porque o número de Covid-19 já passou de 1.000. Essa semana foi confirmada mais uma morte pela doença lá no município. E aí eu quero falar com a Tássia Fernandes sobre esse assunto, que já está aqui com a gente, para atualizar sobre os dados da Covid aí em Jataí. Tássia, boa tarde para você. Boa tarde, Tiago, para você, para todo mundo que está acompanhando. Aqui no município são 1.077 casos confirmados de Covid-19, 55 novos casos nas últimas 24 horas. Desse total de pacientes, 17 estão em isolamento hospitalar. Lembrando que aqui em Jataí são 10 leitos de UTI e todos esses 10 leitos estão ocupados. Outros 10 leitos estão sendo instalados, mas a Prefeitura não tem previsão de quando eles devem estar prontos para começar a atender esses pacientes. 13 pessoas morreram vítimas da doença aqui no município e esse aumento no número de casos confirmados aconteceu principalmente por conta do aumento da testagem também. Até mesmo a Secretaria Municipal de Saúde tem feito aí uma testagem em massa. Até o fim deste mês, 8.700 pessoas devem ser testadas. Até agora, a Secretaria Municipal de Saúde não divulgou um balanço parcial de quantas pessoas aí desse total já fizeram o exame para diagnóstico da doença. A gente fala aqui ao vivo da Avenida Goiás, né, o principal centro comercial aqui da cidade. Nosso cinegrafista Júnior César mostra para a gente que o comércio está funcionando normalmente. Chegou a ser fechado no início do mês, ficou aí 9 dias de portas fechadas, mas agora segue aberto, seguindo aí aquelas medidas de prevenção, como, por exemplo, atendimento com capacidade reduzida, só recebe clientes que estiverem usando máscaras. Tem também a disponibilização do álcool gel e segue aí tentando retomar, né, essa normalidade. Inclusive, as academias também voltaram a funcionar, seguindo aí uma série de cuidados, e é o que a gente vai acompanhar agora na reportagem. O Eduardo adotou diversas ações, como conferir a temperatura dos alunos na entrada, limpeza redobrada e a redução do tempo de treino. Isso para garantir higiene e evitar a contaminação da Covid-19 durante as atividades. Mesmo assim, o movimento de alunos caiu 30% na academia. Já houve duas paralisações, um
um lockdown de 4 dias e esses últimos 11 dias, isso tudo causa medo. E além disso, o próprio medo de contágio. Ainda não estão totalmente confiantes com relação ao espaço, mas nós garantimos que nesse quesito nós tomamos todos os cuidados previstos no decreto em vigência. O Pablo até teve medo de retomar os treinos, mas resolveu voltar depois da divulgação do novo decreto que permite a reabertura das academias. Para ele, dá para treinar em tempos de pandemia. Eu consigo ver que todo mundo aderiu sim, enquanto os personagens orientam a gente chega, faz a higienização. Uma das medidas adotadas por essa academia aqui de Jataí foi disponibilizar de forma individual um borrifador com álcool 70 e uma flanela para a limpeza de cada equipamento. É a forma que eles encontraram de evitar a propagação da Covid-19 durante o treino. Nós temos muitas pessoas que estão, às vezes, em estado de ansiedade, por estar na pandemia, né, ele já desenvolve, ele tem uma predisposição, obesidade, estresse do dia a dia. E eu vejo na academia um refúgio, né, um refúgio de uma maneira saudável. Para não perder os clientes e atrair quem está com receio de voltar, a academia montou horários promocionais e fez diversas adaptações. Aparelhos com 2 metros de distanciamento um do outro. Para passar álcool gel, não precisa pegar a embalagem com as mãos. E quando a sirene toca, quem treinou vai embora e a equipe de limpeza entra em ação. A gente está preocupada realmente com a saúde do aluno. Algumas pessoas até não gostam, né, quando a gente exige o uso correto de máscara, mas a gente vai se manter preocupando com a saúde. A prática de atividades físicas, de exercício, é extremamente importante para a saúde, né? Mas claro que é preciso tomar aí todos esses cuidados. Para encerrar, uma informação positiva: 545 pacientes são considerados curados da Covid-19 aqui em Jataí. Volto com você, Tiago. Ainda bem, viu, Tássia? Bom demais esse tipo de notícia. A gente viu onde a Tássia está, tem sol aqui dentro, está muito frio por conta do ar-condicionado. E aí na sua região? Vamos ver como fica o tempo na previsão. No norte do estado, máxima para esta quinta-feira é de 33 graus. No oeste, 34. Na região central, chega a 30, a mesma registrada no sudoeste goiano. No leste e no sul de Goiás, mínima para hoje é de 12 graus. O tempo continua seco em todas as regiões. Destaque de hoje fica para cidades de Catalão, com umidade mínima de 26%, Jataí também 26%, Rio Verde 25% e Anápolis umidade de 30%. Notícia chata agora. A Petrobras aumentou em 5% o valor do gás de cozinha. É isso mesmo. O Emerson Ferreira fala agora ao vivo com a gente. Ô Emerson, esse valor aí, esse aumento, vai chegar no bolso do consumidor? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Tiago, nós conversamos com alguns distribuidores aqui de Itumbiara. Eles disseram que, por enquanto, não vão repassar aí esse aumento. Isso porque eles ainda têm algum estoque que foi adquirido antes desse repasse aí da Petrobras, né? Antes desse reajuste. A previsão é que nos próximos dias, ou mesmo na próxima semana, esse aumento vai ser sentido aí no bolso do consumidor. Isso porque vão chegar novos carregamentos já com esse preço novo. Aqui em Itumbiara, para se ter uma ideia, o gás de cozinha é encontrado entre R$ 70 e R$ 80. Esse reajuste foi anunciado pela Petrobras e já está valendo a partir de hoje, viu? Segundo a Petrobras, apesar desse aumento de 5%, o acumulado no ano, ou seja, somando aí o que subiu e o que abaixou, foi uma queda de 4,5%, 4,5% de queda. No início da pandemia também, a gente acompanhou uma corrida, né, das pessoas, as distribuidoras. Muita gente com medo de faltar gás no mercado, querendo estocar o botijão em casa. Isso também levou que algumas cidades ficassem desabastecidas. Mas essa situação também já foi normalizada. Ou seja, apesar desse aumento, a Petrobras alega que houve aí uma redução de 4,5% durante esses 6 meses do ano aí. Mas a dona de casa continua reclamando, dizendo que o preço do gás continua pesando no bolso, viu, Tiago? Pesa com certeza, e aí tem que ter aqueles artifícios aí, né? Fogão a lenha, sei lá mais o que, para não pagar tão caro no botijão de gás. Valeu, Emerson, obrigado.
Hoje à noite, logo após a novela Fina Estampa, a Globo transmite a grande final do Mestre do Sabor, o reality show mais saboroso do país. E tem um goiano na disputa, viu? Na verdade, ele não é bem goiano não, mas é como se fosse. O chefe Júnior Marinho é acreano, natural de Rio Branco, mas foi em Goiânia que descobriu o amor pela cozinha. Ele e o namorado são sócios em um restaurante de culinária brasileira na capital goiana. E foi justamente nos pratos tradicionais das mesas do nosso país que o chefe se inspirou nas provas da competição, que garantiram a tão sonhada vaga na final. Se vencer, Júnior ganhará um prêmio de R$250 mil, mas já tem seu trabalho reconhecido em todo o Brasil. Você quer, você mentaliza e você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode inclusive chegar na final do Mestre do Sabor, como eu cheguei. Mesmo que lá no comecinho de tudo eu não acreditasse. Então, acreditem muito. Acreditem em vocês. Obrigado, parabéns. Depois de Fina Estampa, você já sabe o que vai fazer, hein? Mais participações aqui, mandar um abraço para Ana Bittencourt, lá de Goianésia, para o Mário Henrique de Morrinhos, para a Alzirene e para o Celso de Anápolis, para a Júlia, Giovana e Vanilza de Valparaíso, Caio Augusto de Mineiros, Gabriel Mesquita de Quirinópolis, Márcio e Terezinha lá de Rio Verde, para a Silvinha de Rubiataba, para o Enzo Gabriel e para a Alana Valentina de Quirinópolis. Abraço para todo mundo assistindo aqui o Jornal Anhanguera. Oi, Tiago, meu nome é Fátima e moro em Lusiânia. Manda abraços para minha filha Valéria, para o Ítalo e para a Luzia ou Luísa. Abraços para você também. Obrigado, minha querida. Cimei e Cleide de Rio Verde mandam abraços para o Tiago. Abraço para vocês e para todo mundo aí de Rio Verde. Aracídio Cristalina, Joana Dark e Davi Luiz de Anápolis. Manda um abraço para os meus filhos de Goianésia, Israel e Líbia, lá de Niquelândia. José Márcio do município de Pirinópolis, Irene Maria de Brito, de Anápolis, Isadora e Samuel. Eu recebi uma foto tão bonita aqui, deixa eu ver se eu acho. Vocês não vão conseguir ver, mas eu quero lembrar o nome dela. Tiago, minha mãe adora você e está muito feliz com a sua volta. Manda um alô. É a dona Sebastiana de Rio Verde. Ela mandou uma foto dando tchau para mim, bem bonitona. Fiquei com vontade de saber a idade dela. Esse pessoal é tão querido, né? Abraço para você. Boa tarde, manda um abraço para Lília, Milene e Sara, aqui de Quirinópolis, no sudoeste do estado. Estamos ligadinhas no jornal. Oi, é a Rubenara de Estrela do Norte. Mostra as fotos dos meus filhos, Iago, Arthur, Miguel e Gabriele. Pelo menos para mim não chegou. Se você não mandou, manda de novo. Ou se você não mandou, manda. E se já mandou, manda de novo para a gente tentar colocar aqui no jornal amanhã. Combinado, Rúbia? Abraço para o Oswaldo e para o filho Luiz Felipe. Tem um monte de gente aqui. Tiago, manda um abraço para Silvia, do Jardim Alexandrina, em Anápolis. Ela é fã do seu trabalho. Silvia, tá aí o registro. E agora o Ricardo Belchior, de Silvânia, compartilhou com a gente o brilho do sol no Lago Corumbá 4. Que paisagem mais linda, realmente. A Maria Rosa de Anápolis está encantada com essa pitaia no quintal da casa da filha dela, Aline, e está aproveitando para mandar um abraço para a filhona também, fazer moral com a filha, claro. O Kleber Alves, de Cocalzinho, de Goiás, também está participando aqui com a gente para mostrar o pôr do sol. Esse céu aí tá lindo demais, olha só. É muita sensibilidade também para fazer esses registros, né? Bom demais, eu estou esperando a sua participação aqui pelo WhatsApp 62985455555. Vamos para o intervalo, agora 1h01. A seguir, eu te conto que as queimadas estão entre os acidentes durante o período de pandemia. Em Morrinhos, um menino de 1 ano se queimou depois de derrubar uma garrafa de café. E tem oportunidades de trabalho. Quem vai contar tudo é a Tássia Fernandes. Se você é de Mineiros e região, ali de Portelândia, fica de olho que daqui a pouquinho eu volto com as oportunidades do Cine. Notícia boa, já já. Notícia boa, a Tássia vem então com a notícia boa e tem também uma notícia curiosa, é que teve registro de meteoro no céu de Goiânia. A gente volta logo após os comerciais. A Emanuele chama o intervalo pra gente. Olá, eu sou de Itumbiara.
1h05, já voltamos com o seu Jornal Anhanguera e depois de uma denúncia anônima, 2 homens foram presos em flagrante em Jaraguá por tráfico de drogas. As polícias militares foram até o endereço da denúncia e perceberam quando o homem jogou um pacote com 250 gramas de maconha e também uma balança de precisão pelo telhado. Dentro da casa foram encontrados mais maconha e vários rolos de plástico filme usados para embalar as drogas. Ainda foram apreendidos R$ 226 em dinheiro e 2 facas. Em outro endereço, a PM apreendeu mais droga e material para embalar e também uma faca. O morador foi preso. A dupla foi levada junto com o material para a delegacia de Jaraguá. Olha, como as famílias mais dentro de casa nesta pandemia, os acidentes domésticos com crianças podem se tornar mais comuns. E as queimadas estão entre esses acidentes, infelizmente. Em Morrinhos, um menino de 1 ano se queimou depois de derrubar uma garrafa de café. Eu disse queimadas, mas é queimaduras. Olha aí a reportagem. Quem vê o Anthony assim brincando com a mãe, nem imagina o susto que a família passou. O menino de 1 ano e 2 meses teve queimaduras de 1º grau no braço, após se envolver em um acidente com café quente, na cozinha de casa. Na hora me veio esse pensamento. Nossa senhora, o que eu vou fazer? O menino entrou sozinho na cozinha. Segundo a mãe, ele veio em direção ao armário. Chegando aqui, balançou o móvel. Foi nesse momento que a garrafa de café e o coador caíram sobre a criança. A mãe conta que a reação dela foi acionar os bombeiros e passar água fria nas partes queimadas, o que acalmou um pouco a criança. Jogamos água fria nele para ver se ele acalmava um pouco. Aí deu uma acalmada, o bombeiro chegou rapidamente e nós fomos para o hospital. O socorro dos bombeiros chegou rápido e o menino foi encaminhado ao Hospital Municipal de Morrinhos. Mas a criança não precisou ficar internada. Chegando no local, a gente deparamos com a criança no colo da avó, que tinha sido queimada com líquido quente. Parte do rosto, parte da orelha, pescoço e parte dorsal do tórax. Segundo o Ministério da Saúde, em 2019, mais de 21 mil crianças com idades de 0 a 14 anos foram hospitalizadas vítimas de queimaduras. Esse número pode aumentar esse ano. Acidentes como o do Anthony têm se tornado ainda mais comuns durante o isolamento social. Com creches e escolas fechadas por causa da pandemia, as crianças têm passado mais tempo em casa e mais expostas aos riscos. Alguns cuidados simples podem evitar acidentes domésticos. Se preocupar bastante com a questão no preparo dos alimentos, que a criança sempre está por perto, não deixar eles ficarem na cozinha e evitar também estocar, que é um dos riscos também, de esses desinfetantes caseiros em garrafa PET, que o pessoal usa muito, a criança associa muito isso aí a algum refrigerante. Tomar bastante cuidado com o forno, manter sempre as panelas com os cabos voltados para o interior do fogão. Tá certo? Evitar deixar água em balde, para evitar mesmo um acidente com crianças. Ele estava brincando na porta com a minha. É um perigo mesmo. Deixa eu só fazer uma observação. O menino está sem máscara na reportagem por orientação médica. Segundo a Anvisa, crianças menores de 2 anos não devem usar o equipamento de proteção. E tem boas notícias na área da segurança. Goiás é um dos 6 estados que conseguiram reduzir os índices de violência durante a pandemia. E Anápolis, por exemplo, está há 1 mês sem registros de homicídios. A redução no número de homicídios foi de 45% na comparação com o mesmo período em 2019. Até a primeira quinzena de julho do ano passado, foram 62 casos. E a polícia está há 33 dias sem registrar assassinatos na cidade. São mais de 8 milhões por ano em segurança pública. Troca de informações entre os órgãos de segurança pública. A outra, nós não podemos descartar de forma nenhuma, eu acho que uma das mais importantes é a galhardia, a vontade do nosso policial em estar nas ruas. Então vai uma série de fatores, dentre esses nós podemos pontuar esses aí, que juntos conseguem fazer um policiamento melhor, uma segurança pública melhor. Em um levantamento feito pelo portal de notícias, o G1, Goiás aparece entre os 6 estados que conseguiram reduzir esse tipo de crime durante a pandemia. Até o mês de maio foram registrados 124 homicídios no estado, o que representa menos de 2 mortes por 100 mil habitantes. Mesmo com a pandemia, em 5 meses,
o Brasil houve esse aumento de homicídios por mortes violentas e Goiás, graças a Deus, está entre os estados que conseguiram reduzir. A polícia também identificou redução no número de roubos a casas, por exemplo. De maio até agora, 4 ocorrências desse tipo foram registradas em Anápolis. Também reduziu em 30% o número de assaltos na cidade, se comparado ao mesmo período do ano passado. E quem trabalha para a redução dessas ocorrências também acredita na contribuição do isolamento social para a queda nos números da violência na cidade. Quanto mais a pessoa fica em casa, ela se torna uma vítima menos fácil para aquele marginal que está ali procurando alguém para cometer algum tipo de crime.